nós vimos que o nosso coração é inclinado às aparências, desde as pequenas coisas. As coisas mais simples nós estamos preocupados com a aparência. Desde como nos vestimos, desde como nos portamos, de como nós queremos que as pessoas nos vejam, nos conheçam. A inclinação do homem é para preocupar-se não com aquilo que está dentro, mas com aquilo que está fora. A palavra de Deus diz, por meio de Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele dá vários exemplos de como nós devemos orar, de como nós devemos jejuar, de como nós devemos dar as esmolas, ele diz que quem faz isso de forma aparente, e às vezes nós pensamos ali que ele está falando que nós temos que fazer as coisas escondidas, não é isso que ele está dizendo, mas ele está falando do íntimo do coração, porque ele diz lá no finalzinho que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Diz qual é a motivação do coração em fazer. Ele diz, e quem tem a motivação no coração, naquilo que aparenta fazer, às vezes para você mesmo, ou às vezes até diante de Deus, já recebeu a recompensa. Não recebe do Senhor, porque já recebeu daqueles que viram, ou de si próprio, dentro da sua autossatisfação em ter feito. E ele diz que quem vê em secreto é o Senhor, porque ele vê o secreto do seu coração. Porque o grande choque da aparência é revelado na cruz. Enquanto nós nos preocupamos com a aparência, Jesus vem e a aparência dele, nós sabemos lá por Efésios, era o quê? Alguém que não atraía ninguém pela sua aparência. Nós olhamos para a cruz e o texto que a gente lê fala de algo que a aparência, para quem estava vendo, era o quê? Desprezível, desagradável, de algo que não trazia sabedoria, de algo que não poderia acrescentar nada. Mas aí Paulo está dizendo que essa mensagem que é de aparente fraqueza é o quê? Poder. Essa mensagem que é loucura para aqueles que estavam vendo, esperando um rei de aparência, de poder e glória, numa cruz. Que loucura é essa? Mas ele diz, essa é a verdadeira sabedoria. Que aquele que estava em humilhação, nu na cruz, ali a glória do Senhor estava sendo revelada. Mas a aparência, para aqueles que viam, não conseguiam entender. O que precisa atrair é a cruz, o evangelho, não o ambiente. Não significa que nós vamos fazer de qualquer jeito, mas vamos fazer o melhor, porque é para o nosso Senhor. Mas se não for a palavra que atrai, de nada serve. E então surge na igreja o grupo da elite intelectual. Assim, nós conhecemos de Bíblia, nós sabemos tudo, nós somos os guardiões da verdadeira doutrina. Nós somos da teologia reformada. Nós somos aqueles que conhecem a Bíblia do começo, meio e fim. Sabemos onde está, sabemos tudo de doutrina, conhecemos o que está certo, o que está errado. E se a minha vida é um lixo, não importa, mas eu sei tudo. E assim temos muitos no nosso meio. Cheio de Bíblia. Se julga a elite do conhecimento intelectual das Escrituras, daquilo que se pode obter com a sua própria mente. E pode-se conhecer tudo de Bíblia com a mente, com a sabedoria humana, mas pode-se conhecer tudo de Bíblia sem conhecer nada de Cristo. Às vezes nós pensamos que Deus olha para a igreja quando nós estamos em culto. Por quê? Nossa inclinação é para o quê? Para o que é aparente. E aí nós olhamos para a igreja e vemos o culto e, puxa, que bênção, louvor abençoado, um tempo gostoso, uma palavra boa. E a gente pensa que Deus olha para a igreja e vê isso. Mas Deus olha para aquilo que está aí dentro. Você sentadinho, o que você fez, como disse o pastor Yuri, durante a tua semana. Ele olha para o teu coração e vê o que você sente com relação aos teus irmãos que estão aqui dentro. Ele olha para a nossa vida e procura, sonda aquilo no nosso coração que nos faz soberbos e nos faz sentir como alguém especial e não parte de um corpo.
Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 17 em diante. Diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, porque como está escrito: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém. Irmãos, eu acho que 3 semanas, por aí, ou 4, não mais que isso, uma quarta-feira, eu preciso lembrar um pouquinho, porque de certa forma é uma continuação daquela palavra que eu trouxe numa quarta-feira aqui, onde nós pensamos um pouquinho a respeito das aparências, das atitudes religiosas que buscam a aparência. Isso, quem estavam aqui, aqueles que estavam aqui, espero que lembrem alguma coisa. E nós vimos como, até usando e me inspirando um pouquinho do que o pastor Silas tinha pregado no domingo anterior a respeito de Jerusalém e da Babilônia, como um sinal, Jerusalém das coisas celestiais e a Babilônia como esse sinal das coisas do mundo espiritual, das trevas. Assim, da mesma forma como a Babilônia busca as coisas aparentes, mas por detrás ela é vazia e cheia de maldade, Jerusalém busca, no seu interior, está cheio das coisas espirituais e não das aparências enganosas. E então, trazendo isso para a vida da gente, nós vimos que o nosso coração é inclinado às aparências, desde as pequenas coisas. As coisas mais simples nós estamos preocupados com a aparência. Desde como nos vestimos, desde como nos portamos, de como nós queremos que as pessoas nos vejam, nos conheçam. A inclinação do homem é para preocupar-se não com aquilo que está dentro, mas com aquilo que está fora. Atitudes de aparência. Esse é o coração humano, aquele que Jesus combateu, por exemplo, nos fariseus, que extremamente preocupado em manter todos os seus atos religiosos externos extremamente condizentes com o que eles entendiam. Mas por dentro, como dizia Jesus, imundo. Mas por fora, aparentemente bonito. E nós vimos que isso era muito sério. Por quê? Quem age dessa forma, a palavra de Deus diz por meio de Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele dá vários exemplos de como nós devemos orar, de como nós devemos jejuar, de como nós devemos dar as esmolas, ele diz que quem faz isso
de forma aparente, e às vezes nós pensamos ali que ele está falando que nós temos que fazer as coisas escondidas, não é isso que ele está dizendo, mas ele está falando do íntimo do coração, porque ele diz lá no finalzinho que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Diz qual é a motivação do coração em fazer. Ele diz, e quem tem a motivação no coração, naquilo que aparenta fazer, às vezes para você mesmo, ou às vezes até diante de Deus, já recebeu a recompensa. Não recebe do Senhor, porque já recebeu daqueles que viram, ou de si próprio, dentro da sua autossatisfação em ter feito. E ele diz que quem vê em secreto é o Senhor, porque ele vê o secreto do seu coração. Então, isso que a gente viu ali, nós vimos também que essa aparência, ela nos dá uma falsa sensação de espiritualidade. A gente acha que é espiritual porque as nossas atitudes externas aparentam ser espiritual e nós criamos uma fortaleza dentro de nós mesmos porque começamos a acreditar na nossa própria mentira. E nos afastamos de Deus. E por fim a gente viu que essa atitude aparente é muito mais grave do que a própria imoralidade dentro do tratamento de Deus. Não grave como a gente cansa, pecadinho, pecadão, mas a consequência da maneira como Deus trata e a forma como isso traz um prejuízo para o relacionamento dentro da igreja de Cristo é mais grave. Por quê? Porque Paulo, quando viu a imoralidade na igreja de Corinto, o que ele diz? Olha, entrega esse cidadão aí para Satanás, porque é uma perversidade. Mas por que ele diz isso? Para quem sabe ele se arrependa, quem sabe sofrendo no corpo ele venha a se arrepender e quem sabe sua alma seja salva. Mas aí quando lemos Ananias e Safira, o coração deles preocupado com aquilo que era aparente, deram uma bela oferta. Diante do povo, o que acontece com eles? Se entram na igreja, entram na reunião dos santos. Primeiro Ananias, Paulo, o que é isso? Mas por que você fez isso? Morto. Vem Safira, morta. A aparência é algo que provoca no coração de Deus, de fato, um vômito, como lá em Apocalipse, quando fala do morno. Eu entendo que é justamente aquele que pelas aparências se julga alguém que está joia. E o Senhor está a ponto de vomitar. E o que isso tudo tem a ver com o texto que a gente leu? Justamente o texto que a gente leu e começa a inverter toda essa lógica. Porque o grande choque da aparência é revelado na cruz. Enquanto nós nos preocupamos com a aparência, Jesus vem e a aparência dele, nós sabemos lá por Efésios, era o quê? Alguém que não atraía ninguém pela sua aparência. Nós olhamos para a cruz e o texto que a gente lê fala de algo que a aparência, para quem estava vendo, era o quê? Desprezível, desagradável, de algo que não trazia sabedoria, de algo que não poderia acrescentar nada. Mas aí Paulo está dizendo que essa mensagem que é de aparente fraqueza é o quê? Poder. Essa mensagem que é loucura para aqueles que estavam vendo, esperando um rei de aparência, de poder e glória, numa cruz. Que loucura é essa? Mas ele diz, essa é a verdadeira sabedoria. Que aquele que estava em humilhação, nu na cruz, ali a glória do Senhor estava sendo revelada. Mas a aparência, para aqueles que viam, não conseguiam entender. Aquilo que tinha aparência de insignificante e desprezível se revela como a maior sabedoria e o maior propósito de Deus para a humanidade. Como é que será que nós temos olhado para isso, irmãos? Porque a narrativa da cruz não tem poder como narrativa de mudar as nossas vidas. Não tem poder de transformar o nosso coração. O que tem poder é a cruz enquanto consciência da revelação da obra de Cristo que dentro de nós produz.
Porque a narrativa da cruz hoje tem, nas bocas de muitos, sido reavivada, para usar a palavra aí que o pessoal gosta, reavivado, tem se falado muito da cruz. Mas será que tem se vivido o poder do Evangelho por meio da cruz? Ou apenas uma narrativa que tem se tornado uma narrativa agradável? Porque a cruz sem a renúncia, porque a cruz sem a morte, não tem poder. Porque o poder está na renúncia e na morte. E a cruz traz esse escândalo para aqueles que estavam olhando, e toda a vida de Jesus era justamente esse escândalo da aparência que não é condizente com absolutamente nada do que se esperava e do que se queria ver. Quando se olhava para a vida de Jesus, é perfeitamente lógico e compreensível que o Deus do universo resolve visitar a terra encarnado numa criança pobre. É perfeitamente compreensível, né? E faz todo sentido do mundo que o rei de todo o universo venha como um servo de todos, sofredor. É perfeitamente simples de compreender que a cruz é a expressão histórica de algo que aconteceu na eternidade. Não é fácil de entender isso pela sabedoria humana? Faz toda a lógica do mundo. Olhar para a cruz na história, não, mas isso foi algo acontecido na eternidade. Sabedoria humana não pode compreender isso. Intelecto não pode compreender isso. É perfeitamente simples compreender a Trindade. 3 pessoas, um só Deus. Simples, fácil, lógico. Isso aí é lógico. Perfeitamente simples entender que a condenação gerou absolvição. Que uma injustiça gerou justiça. Que a morte gerou vida. Que sentido faz isso? Nenhum, e essa é a lógica do Evangelho. Totalmente construído na contrariedade do que a nossa mentalidade humana busca e deseja trazer para si como algo que é agradável. Por isso, muitas vezes, temos buscado do Evangelho não aquilo que pode ser entendido como a loucura, na lógica das coisas invertidas, do reino de ponta cabeça, como lemos no Renovo há 11 anos atrás. Mas buscamos as bênçãos. Nós queremos as coisas que, aos olhos de todos, nos fazem abençoados. Mas aí, quando olhamos para o menino Mateus, que esteve conosco quarta-feira, hoje com 21 anos, mas quando Deus o chamou com 19, trabalhando, uma bolsa integral na faculdade, com seu carro, preparando-se para casar, Deus fala, não, eu quero que você seja o meu anunciador, o anunciador de Cristo, lá na população ribeirinha. E aquilo invade o coração dele, não tem o que arranca aquilo do coração dele, e ele larga tudo e vai para lá. Isso é lógico, isso aí é fácil de compreender. Mas para mim não é. Se para você é, eu consigo me alegrar, meu coração exalta no Espírito, porque entendo no Espírito, porque pela lógica não entendo. E aí, falando com alguns irmãos que conhecem a região, falando como é que é lá da Mosquitada, que você, para comer, precisa estar caminhando, andando, porque se você parar, os mosquitos te comem. Então, não pode ficar parado, vamos almoçar. Não, vai andando, comendo, come, porque o mosquito está ali, pousa no prato, entra na orelha. Mas você viu ele se queixando de alguma coisa? Tem uma infinidade de tipos de mosquito, tem um para o gosto de cada um. Né, Maurício? É mosquito para todos os sabores. É um que entra na orelha, outro que entra no olho, outro que entra, sei lá onde, vai entrando.
Mas a alegria dele e a convicção de estar lá anunciando essa palavra da cruz, porque ele sabe que é poder e aqueles homens e mulheres e crianças que estão lá precisam ouvir desse evangelho. Mas e nós, irmãos? Como temos vivido esse evangelho? Será que dentro do nosso dia a dia o evangelho tem se constituído em algo que traz conforto? Aquilo que é agradável, aquilo que aos olhos e muitas vezes como igreja nós queremos que a sociedade nos veja como algo que não traz um choque, mas que seja agradável, que seja atrativo. Existe essa palavra? Atrativo? Não existe, acho. Atraente. Meu Jesus, tem misericórdia. Atraente, não pela palavra anunciada, mas pelo ambiente criado. O que precisa atrair é a cruz, o evangelho, não o ambiente. Não significa que nós vamos fazer de qualquer jeito, mas vamos fazer o melhor, porque é para o nosso Senhor. Mas se não for a palavra que atrai, de nada serve. E como nós temos sido como discípulos desse Cristo, temos sido também essa expressão de algo que contraria toda a sabedoria desse mundo, ou temos entrado no mesmo princípio do mundo, buscando aquilo que em nós traz satisfação. Mas quando a gente continua olhando para esse texto, a gente percebe, às vezes a gente pensa que Paulo, ele estava ali, vou escrever uma carta lá para os Coríntios. Aí ele faz assim e começa a psicografar. A loucura da cruz. E começa como quem decide escrever um tratado de teologia a respeito da cruz, e ele começa a explicar. Não, ele está vendo algo naquela igreja. Ele está enxergando algo lá. E o que ele estava vendo? O que ele estava vendo lá era a raiz que traz a enfermidade de alguém preocupado com as aparências, que é a soberba, a vanglória, o desejo de aparecer e ser mais do que alguém. Veja o verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Ninguém se vanglorie, ninguém encha o peito e diga, eu sou alguma coisa. Se lembre-se, você era insignificante, desprezado, nada. Mas eu escolhi você para revelar em você a minha glória, não para que você agora se ache alguma coisa. É, porém, por iniciativa 30, dele que vocês estão em Cristo. Iniciativa do Senhor, não foi sua. O qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Porque, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Porque aquela igreja estava cheia de soberba de si mesma. Como que nós sabemos disso, pastor? Volta aí um pouquinho, verso 11. Soberba, irmãos, é quando nós nos colocamos em posição de superioridade a alguém. Basta ser a um só. O ensino de Jesus considere os outros superiores a você mesmo. Então, quando a gente julga-se superior a alguém, existe soberba no coração da gente. Verso 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E ele continua, mas existia lá naquela igreja grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e eu sou
de Cristo. E às vezes a gente pensa que isso era algo sentimental, de uma ligação para cada um destes homens. Mas o que estava no cerne daquilo que Paulo está tratando é que haviam ênfases no ensino de cada um destes homens que aqueles grupos estavam se agarrando e trazendo para si como uma expressão externa do que eles julgavam que deveria ser. E então cada grupo julgava-se superior ao outro. Os de Paulo olhavam para os de Pedro e diziam, não, vocês estão errados, nós é que entendemos melhor. Nós é que tivemos a plena revelação. E aí o grupo de Paulo era a elite dos que se julgavam livres. Porque a ênfase que eles traziam era a ênfase do evangelho da graça, do evangelho da liberdade. Eu não preciso me tornar judeu para ser cristão. Eu dou um pulo, já sou de gentil a cristão. Está errado isso, irmãos? Não. O ensino correto de Paulo, Deus tem misericórdia, Ele me libertou. Mas quando isso é interpretado pela mente, pelo intelecto humano, isso começa a produzir, justamente pela soberba da aparência, uma divisão, uma discórdia, uma sensação de superioridade. E, no decorrer do tempo, isso começa justamente pela fraqueza da nossa mente humana e da nossa sabedoria, começa a trazer a imoralidade e o comportamento que transforma a liberdade de Cristo em libertinagem. Por isso, vimos naquela igreja de Corinto o quê? Um monte de situações de libertinagem e imoralidade que Paulo está combatendo. Será que nós não somos assim, muitos de nós? Quando nós olhamos para a obra da cruz e transformamos essa liberdade que o Senhor de Deus, eu não preciso mais da lei, é verdade. Eu não preciso, não sou mais escravo de nada, eu posso tudo. Mas aí começamos a viver de acordo com a nossa sabedoria, então a nossa vida começa a ser uma vergonha. Uma soberba, uma posição que se agarra e diz, está tudo certo. Então eu não preciso ouvir mais, porque já recebi. Mas tinha o grupo de Apolo. Quem era o grupo de Apolo? Apolo era conhecido por sua erudição. Apolo era conhecido porque debatia com os judeus, com os sábios. Tinha um conhecimento muito grande das Escrituras. E então surge na igreja o grupo da elite intelectual. Assim, nós conhecemos de Bíblia. Nós sabemos tudo. Nós somos os guardiões da verdadeira doutrina. Nós somos da teologia reformada. Nós somos aqueles que conhecem a Bíblia do começo, meio e fim, sabemos onde está, sabemos tudo de doutrina, conhecemos o que está certo, o que está errado, e se a minha vida é um lixo, não importa, mas eu sei tudo. E assim temos muitos no nosso meio. Cheio de Bíblia. Se julga a elite do conhecimento intelectual das Escrituras, daquilo que se pode obter com a sua própria mente. E pode-se conhecer tudo de Bíblia com a mente, com a sabedoria humana, mas pode-se conhecer tudo de Bíblia, sem conhecer nada de Cristo. Está vazio de Cristo, sem poder nenhum. Mas sobe num pedestal, divide e diz, eu sei, eu conheço, eu sou o legislador. Sou aquele que olha e define, isso está certo, isso está errado, porque na Bíblia está assim, e torna-se o legalista. Mas tinha o grupo de Pedro. Quem era o grupo de Pedro? Era o grupo ligado ao cristianismo judaico. Esses eram os santões, a elite da santidade. Se julgavam santos mais do que todo mundo, porque ligado à estrutura da lei, não necessariamente os judaizantes, essa é outra coisa,
mas a lei como um princípio de conduta. Se a graça de Deus não produz uma conduta na minha vida, ela não é graça. Eles entendiam assim, está errado, irmão? Está certo. Se a graça não produz em mim uma lei escrita no coração que me faz caminhar, não é graça. É alguma coisa que eu entendi, mas não é a graça. Então eles começam a falar da necessidade de uma vida que andasse perfeita. Mas quando isso é interpretado pela carne, pela sabedoria humana, começa-se, mais uma vez, a estar preocupado apenas com as aparências. Tem uma aparência de santidade e já serve para me dividir, para me colocar superior. Não, meu grupo é o dos santos. Eu não estou envolvido com prostituição, eu não estou envolvido com nada que me envergonhe. Não importa o que está no meu coração, no meu pensamento, não importa o que eu faço no meu quarto fechado, não importa se eu desprezo as pessoas, mas eu sou um santão. Há muitos santões no nosso meio. Muitos santos que olham para os outros. Pecador, obrigado, Senhor, porque eu não nasci como esse pecador. Conhece essa frase? Mas havia também os do grupo de Cristo. Esses aí, esse está certo, né? É do grupo de Jesus, não era nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro. Ele era de Cristo. Esse realmente entendeu as coisas. Esse é a elite do espiritual. Esse é aquele que, Pedro, Paulo, o que importa é Jesus. Não sou de Paulo, não sou de Apolo, não sou de Cristo. Eu não sou nem da igreja. Sou só de Jesus. Vem na igreja por fazer um favor para a igreja, mas eu mesmo sou de Jesus. Divide, quebra, fragmenta, transforma. A ênfase naquilo que deveria, sim, ser uma verdade, é o Evangelho de Cristo. Mas quando sai da boca e não de um coração transformado, vira soberba, superioridade e provoca divisão. Espirituais são aqueles que estão sempre espiritualizando tudo. Ele fala com Deus toda hora. Parece que Deus está ali na esquina, ele vai ali e fala com Deus. E todo mundo que faz alguma coisa diferente que ele, isso não é espiritual. Por isso que fez errado. Tivesse me ouvido, que eu, com Deus, aí ele não me ouviu, deu no que deu. Fez bobagem, porque não conhece o Senhor. Irmãos, quando nós começamos a buscar grupos, ou mesmo dentro de nós, conceitos que nos separam no lugar de nos unir, nós estamos dando vazão à soberba do nosso coração. Quando as opiniões que nós temos não servem mais para nos edificar, e sim para nos separar, é a soberba e a ação do inferno aparecendo na nossa vida. Quando nós começamos a olhar e fazer críticas e pensar, não concordo, e isso torna algo que me separa. Então, eu sou um instrumento não mais de Deus, mas um instrumento do inferno. Quando eu escolho um desses grupos e excluo os outros, eu me torno alguém que rejeitou o Evangelho. Porque o Evangelho é toda a expressão do Senhor. Às vezes nós pensamos que Deus olha para a igreja quando nós estamos em culto. Por quê? Nossa inclinação é para o quê? Para o que é aparente. E aí nós olhamos para a igreja e vemos o culto e, puxa, que bênção! Louvor abençoado, um tempo gostoso, uma palavra boa. E a gente pensa que Deus olha para a igreja e vê isso. Mas Deus olha para aquilo que está aí dentro. Você sentadinho, o que você fez, como disse o pastor Yuri, durante a tua semana.
Ele olha para o teu coração e vê o que você sente com relação aos teus irmãos que estão aqui dentro. Ele olha para a nossa vida e procura, sonda aquilo no nosso coração que nos faz soberbos e nos faz sentir como alguém especial e não parte de um corpo. E às vezes nós achamos que fazer parte do corpo e viver em unidade é estar num culto belo, formoso. Mas o que vai guardado no seu coração? O que te separa do irmão que está do seu lado, atrás de você, na tua frente? Porque muitas vezes em oração nós percebemos que Deus olha para a nossa igreja e vê uma massa disforme, um monstro e não um corpo. É o olho nas costas, falta uma mão, falta um pé, o pé indo para um lado e a mão querendo ir para o outro. É o dedo querendo furar o próprio olho, como um monstro que caminha sem ter o entendimento de que somos um só corpo. Porque somos grupos. No culto não. Assim como o louvor, verdadeiro louvor, não é a expressão de um culto, mas de uma vida. Será que você não é parte daquilo que divide e não daquilo que atrai e liga? Será que as tuas opiniões, os teus pensamentos, as tuas ênfases não estão te colocando como alguém que se põe superior? Muito santo, muito espiritual, muito cristocêntrico, muito livre e muito vazio de Cristo. Muito sem poder, porque se não há o poder do escândalo da cruz, não é evangelho, é intelecto, convicção humana, mas não é a vida que nada na contramão do que a corrente desse mundo leva. Como é a sua vida? Como é o seu procedimento? O que tem trazido um incômodo no seu coração? É a sua vida ou é a vida dos outros? São as suas mazelas ou são as dos outros? São os seus defeitos, os seus pecados ou o pecado dos outros? É a sua falta de conhecimento das coisas espirituais ou é o dos outros? Porque nós gostamos de nos preocupar com os outros. Não faz nenhum sentido o Senhor chamar um monte de gente diferente, com uma criação diferente, com famílias diferentes, vindas muitas vezes de lugares diferentes, com culturas diferentes, e dizer que esse é o corpo de Cristo, que esse é o corpo que tem que caminhar em unidade numa expressão de amor. E amor, o próprio Paulo diz aí aos mesmos crentes de Corinto, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Tem rancor aí de alguém? Não tem rancor, mas não estou confortável. Mentira, é rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que o Senhor quer expressar por meio do seu corpo, a igreja, por meio de mim, por meio de você. Mas para isso, a nossa soberba precisa ser quebrantada, ou melhor, quebrada, destruída. Nosso coração quebrantado, para que, de fato, o amor que é o Cristo descrito, possa ser vivido por nós como a expressão da verdadeira fé e do poder de Deus. O que resta a nós, irmãos, é nos apresentar diante do Senhor e clamar, perguntar,
Que Ele sonde o nosso coração. Para que Ele veja no seu coração o que está dividindo, o que está separando, o que está deturpando, que tipo de pensamento, sentimento e atitude está em você e está em mim. Tem deformado a imagem de Cristo, o seu corpo. Porque, do contrário, continuamos vivendo nos nossos próprios interesses e de acordo com o nosso próprio entendimento, e não deixamos o Espírito produzir em nós aquilo que é loucura para esse mundo, para esse tempo, para essa sociedade. Se não for para te servir,